Atenção, Rede Jovem Pan Sat. Augusto Nunes, Felipe Moura Brasil, José Maria Trindade e toda a equipe de jornalismo da Jovem Pan comentam agora os principais fatos do Brasil e do mundo. Está no ar, os Pingos nos Is. Salve, salve! Sejam bem-vindos, ouvintes de Os Pingos nos Is no rádio, espectadores do nosso programa no YouTube, em jp.com.br/pingos, no Facebook, em Jovem Pan News e no aplicativo da Jovem Pan no celular. Eu sou Felipe Moura Brasil. Hoje é terça-feira de carnaval, último dia de folia, 5 de março de 2019. Quer dizer, lá no meu Rio de Janeiro é folia até domingo, se não for o ano inteiro. E aqui comigo no estúdio da Jovem Pan, meu compadre Augusto Nunes. Boa noite, Fulião Augusto. Boa noite, compadre Felipe. E lá de Brasília, o grande chicleteiro José Maria Trindade. Boa noite, Zé Maria. É isso, muito boa noite. Vocês estão sérios demais pro carnaval. Zé tá cheio de confete, serpentina, no cabelo. Né, no seu traje de Casual Tuesday today. Vamos às manchetes do dia. A ex-chefe da Lava Jato fala sobre a dificuldade de repatriação de dinheiro de corruptos. TRF4 vai analisar em maio o recurso de Lula contra a condenação no caso da propina na reforma do sítio de Atibaia. E tem a guerra interna na ANAMATRA, Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho. Tudo isso e muito mais você acompanha os Pingos nos Is de hoje, que está só começando. E você, como sempre, pode e deve participar do nosso programa, mandando a sua mensagem curta de áudio ou de vídeo, um comentário que você quiser sobre o tema que você escolher. Diga, por favor, no fim, o seu nome e o nome da cidade de onde você está falando. DDD 011 de São Paulo, e o número é sempre o mesmo. Quem não anotou, anote agora, 931 17 0620, 931 17 0620. É hora de informação e análise com dinamismo e muita alegria carnavalesca ao som da batucada do meu compadre Robson. Solta a vinhetinha e vamos com tudo. Opinião, hora de colocar os Pingos nos Is. Muito bem, nós falamos no programa de ontem que Augusto Nunes tinha um lado carnavalesco, que revelaríamos no programa de hoje. Então, antes de começarmos com o noticiário, quero cumprir essa promessa. Acreditem, o nosso Augusto é fundador de bloco e autor de samba enredo. Sobre o samba da escola Batata Doce, nós temos um vídeo, é isso, Robson? Pode soltar. Em agosto de 1902, ocorreu a chamada Revolta Monarquista de Ribeirãozinho, uma das cidades em que havia muitos fazendeiros do café insatisfeitos com a política econômica do presidente da República, Campos Salles. Ficou combinado, então, que num determinado dia de agosto, todas as cidades proclamariam a restauração da monarquia. A revolta durou só um dia porque apenas Espírito Santo do Pinhal aderiu ao movimento, que foi desencadeado em Taquaritinga. Todos os outros municípios comprometidos com a causa, por motivos variados, não entraram na conspiração. Como não havia rei, nós escolhemos um dos revolucionários, que era o Tomás Antônio de Mendonça, que é avô do Tomás e do Zita. No dia da insurreição, coube a ele ocupar a delegacia e prender o delegado. Ele é que foi o chefe de polícia da monarquia durante um dia. Nós resolvemos fazer uma letra em que o rei da monarquia por um dia é o avô do Tomás do Zita, que nós rebatizamos de Dom Mendonça I. Então, parte da letra do samba enredo conta a história como foi. Houve a Revolução. E na parte final a gente brinca com a história e usa a fantasia para transformar o Zita e o Tomás em netos de um imperador, o imperador Dom Mendonça I. Esse movimento mostra que Taquaritinga é boa de briga, sempre foi,
E também é uma cidade excêntrica, porque proclamar a monarquia sem saber sequer quem seria o rei é uma coisa que só acontece na cidade. Então, nós estamos celebrando no Carnaval o dia em que Taquaritinga foi monarquia. Monarquia por um dia. Alô, batata doce! Carnaval 2019! 117 anos depois da Revolução Imperial, a batata vem pro Carnaval reviver 1902. A República existia, fazia 12 anos e pouco, quando a nossa cidade viveu o seu momento mais louco. Taquaritinga amanheceu, muito invocada se revelou, pegou em armas, resolveu ser monarquia por um dia. Pegou em armas, resolveu ser monarquia por um dia. Foi tão bonita e também tão esquisita a insurreição fora da lei, que o avô do Tomás induzita, olha o rei aí, por umas horas virou rei. Que rei sou eu? Ele perguntava ao povo e a resposta vinha no berreiro. Ao menos hoje o senhor é imperador, viva Dom Mendonça primeiro. Ao menos hoje o senhor é imperador, viva Dom Mendonça primeiro. 117 anos depois da Revolução. Que beleza, Augusto Nunes. Quem tá ouvindo pelo rádio tá perdendo as imagens da bateria da Escola Batata Doce com seu mestre Sala e sua porta-bandeira, que por acaso é a filha de Augusto Nunes. Augusto, você também fundou o bloco Jardineira da Tarde, é isso? Também. O bloco, essa Batata Doce tem 45 anos, né? Esse bloco, que é o Jardineira da Tarde, eu evidentemente me inspirei nos blocos do Rio de Janeiro. A Taquaritinga sempre teve um bom carnaval de rua, mas não tinha bloco nenhum. Esse bloco cresceu tanto de 2009 para cá que hoje desfilam 30 mil pessoas, desfilaram esse ano 30 mil, e que corresponde a metade da cidade. É um bloco. Você pega aqui, é a rua principal da cidade, para quem está assistindo, ele vai até o fim da rua e você não vê o fim do bloco. É um sucesso ali. Que beleza. O Augusto, ele inaugura a bagunça, depois ele viaja lá pro sul da França, deixa todo mundo lá na bagunça, né, Augusto Nunes? Olha, monarquia sem saber quem seria o rei, só Itaquaritinga. Esse episódio foi muito doido, é o momento mais louco. Não, Taquaritinga. Né? Pelo seguinte, Ribeirãozinho era o nome antigo da cidade, né, em 1902. Eles resolveram fazer a Revolução Monarquista e não tinha rei. Eles não sabiam quem seria, eram fazendeiros do café insatisfeitos com o governo Campos Salles. Aí eles, no dia marcado, eles ocuparam a cidade, 2.000 pessoas participaram, né, vindas de outras cidades da região, participaram do movimento, e o Tomás Antônio de Mendonça, que quando a gente fala avô do Tomás e do Zita, Tomás é o neto dele, que é um médico muito bom, e o Zita é fazendeiro, neto dele também. Então vamos botar essa família real, que não tem sangue azul nenhum ali. Eles tomaram a cidade e esperaram o que acontecia em outras. Não aconteceu nada. Aí tem um telegrama maravilhoso no fim do dia, que eles esperavam as ordens de São Paulo. E o telegrama só era de 2 palavras: não venham. E aí acabou. Zé Maria Trindade, o que você achou do samba de Augusto Nunes de Taquaritinga? Muito bom. Gostei demais. Eu gosto demais dessas manifestações populares. Olha, eu fico arrepiado e acho difícil que qualquer outro país reproduza uma festa popular tão grande como é o Carnaval. Eu já passei Carnaval em vários pontos do país, mas eu confesso que a minha preferência é pela Bahia. Eu sou devoto da seita chamada Chiclete com Banana, o Deus é o Bel. Então, é diferente, mas todas as manifestações são muito bem-vindas. Eu adoro. O que mais me impressiona
é que você chega em qualquer cidade do interior, uma cidade lá de 10 mil habitantes. E você tem a festa. Tem carnaval. E tem o nosso Felipe, né? Carioca. Carioca do samba, da folia, muito bloco de rua, Augusto Nunes, muito desfile na Marquês de Sapucaí, nosso sambódromo, nossa passarela do samba, pelo Império Serrano, pela Mangueira, pela Vila Isabel. Muita história lá, Augusto Nunes. Bom, eu devia ter trazido os meus sambas, se eu soubesse que era pra trazer também. Pô, você, Mas isso fica aí pro é ano o que meu vem. lado, isso aí é pra minha biografia não autorizada. Vamos em frente. A delegada da Polícia Federal, Érica Marena, ex-coordenadora de investigação da Operação Lava Jato, fez seu primeiro balanço como chefe do DRCI, órgão do Ministério da Justiça, que tenta trazer de volta dinheiro de corrupção depositado no exterior. Ela fez as contas e descobriu que em 20 anos, 1 bilhão e 500 milhões de dólares de brasileiros corruptos foram bloqueados lá fora, mas apenas 282 milhões foram repatriados. Para o dinheiro ser repatriado, é necessário que o processo judicial tenha tramitado em julgado aqui no Brasil, ou seja, até o final. Aí mora o problema, sempre é esse problema. Como pagam caro por advogados que são contratados até no exterior, os acusados conseguem postergar casos até cair o bloqueio. Com seus acordos de delações, a Lava Jato sozinha repatriou 840 milhões de reais em poucos anos. Está aí a importância da Lava Jato para a recuperação do dinheiro roubado pelos corruptos brasileiros e da importância de se aumentar a velocidade da justiça no Brasil, Augusto Nunes, porque a gente vê o caso da espera do trânsito em julgado, que vários ministros do Supremo querem que aconteça para prisão, né? Vai ter a rediscussão em abril sobre essa jurisprudência estabelecida em 2016, que autorizou a possibilidade da prisão após condenação em segunda instância, e a gente quer, evidentemente, que os presos condenados em segunda instância vão para a cadeia. E também o trânsito em julgado, quer dizer, atrasa a recuperação do dinheiro roubado. Não dá, né, para esperar tanto. Perfeito. O que me impressiona é porque reitera que é a maior roubalheira de todos os tempos e dificilmente se repetirá, e espero que não se repita, porque a cabeça do governo agora é outra, né? Agora, o que me impressiona são os números, meu Deus do céu. Nós vimos a apreensão do dinheiro com o Gedel Vieira Lima e não me sai da memória o cansaço das moças encarregadas de contar aquilo. Elas estavam suando no fim do dia para contar 53 milhões, né, de reais. Pois bem, olha aqui, a Lava Jato sozinha repatriou 840 milhões de reais em poucos anos. Parece bastante. Eles roubaram 1 bilhão e 500 milhões de dólares. 30 vezes mais do que tinha naquele bunker do Gedel. Eu não consigo visualizar uma quantia dessas em cédulas. Eu não consigo, eu não sei que tamanho tem, quantas malas ocuparia. Agora, é realmente uma coisa de recordista, né? Essa façanha do PT será lembrada daqui a centenas de anos, não tenho dúvida. Exatamente. Se já demorou, Zé Maria Trindade, para contar aquelas notas todas encontradas no bunker, aquele apartamento em Salvador do Gedel, imagina para contar 1 bilhão e 500 milhões de dólares, quer dizer, 30 vezes mais do que aqueles 50 milhões. A diferença é que essa apreensão de dólares aí é o dólar eletrônico, né? São depósitos em contas disfarçadas, em nome de empresas e tal, em paraísos fiscais. No caso lá do Lúcio Vieira Lima e do Gedel, são os dois irmãos, né, da família Vieira Lima, que os dois são filhos do deputado Afrísio Vieira Lima, que foi constituinte também. E tem a mamãe, né? A mamãe metralha lá. Aí, Augusto, o que acontece é o seguinte: no caso lá daquele dinheiro encontrado no apartamento, a polícia foi atrás de máquinas dos bancos, tomou emprestado para contar, e as máquinas trabalharam tanto que deu defeito, esquentava e tal, não dava conta, né? E foi muito difícil contar, é muito dinheiro. Eu já vi R$1 milhão em dinheiro, assim, naquela CPI do PC Farias,
O dinheiro foi encontrado dentro de um guarda-roupa de um funcionário do Senado que matou a mulher, Maria Luísa Lofrano, e o dinheiro foi para a mesa e os integrantes da CPI levaram aquele dinheiro todo para lá. A segurança do Senado ficou assustada com aquilo. 1 milhão é muito dinheiro, imagina 52 milhões. A gente viu as fotografias de malas abarrotadas, caixas abarrotadas, né? Sobre isso aí, a Câmara dos Deputados aprovou o primeiro projeto aprovado, né? É um acordo internacional de repatriação de recursos. Isso vai facilitar, né, a repatriação quando houver a condenação, mas já pode bloquear o dinheiro. Isso é um grande avanço. É um acordo internacional e o Brasil, então, vai poder bloquear no exterior. Agora, isso tudo me leva a crer... A primeira vez que eu vi um projeto de um deputado acabando com dinheiro, eu achei aquilo a coisa mais estranha do mundo. Falei, mas que deputado louco. Hoje eu não tenho a menor dúvida de que isso vai acontecer. E não acho em 20 anos. Eu acho que em 10 anos o dinheiro vivo mesmo, cash, vai parar. Não faz mais sentido você ter dinheiro vivo. Né? Olha aqui, eu te dou um raciocínio bem primário aí de interiorano. É evidente que se você parar tudo, assim, nenhum banco mexe em nada e tal, vamos contar o dinheiro que tem no mundo e vamos contar o dinheiro que supostamente existe. É claro que esse dinheiro não está materializado. Não está materializado. Quer dizer, hoje você diz, já tem 4 trilhões. Se você tentar transformar isso aí em nota, não existe. Certo? Certo. Eu sabia até os dados sobre isso. Eu fiz uma entrevista com o diretor do Banco Central, ele me ensinou, tem até nome, né? O M1, que é o meio circulante 1, M2, que é o meio circulante 2, e o M3, que é o meio circulante 3. O M1 é cash, M2 é o cash mais poupança, né, que está nos bancos, e o M3 soma crédito. Então, veja bem como é um negócio meio complicado, porque crédito também é meio circulante, e isso é eletrônico. O crédito é claro que se alguém tem um crédito, tem uma possibilidade de tomar emprestado como um cheque especial, esse dinheiro não existe. E com a definição de que o dinheiro será 100% eletrônico, haverá uma mudança de costumes e, inclusive, uma maneira diferente de roubar dinheiro. Não sei como é que vai ser isso, mas que haverá porque os bandidos pode deixar que os corruptos descobrem, eles descobrem. E falando em ressarcimento de dinheiro aos cofres públicos, enquanto vocês estavam falando, eu lembrei que tem um item que fala a respeito disso no pacote anticrime do Sérgio Moro. Ele pretende mudar a lei de recompensas por denúncias, que é a lei 13.608 de 2018, o artigo 4. Então, o que se pretende com o pacote anticrime do Sérgio Moro? Ele determina que União, Estados e municípios instalem uma ouvidoria para receber denúncias de informantes. E a proposta garante ao informante sigilo de identidade, proteção contra punições na esfera pública e, se as informações levarem a ressarcimento de valores desviados aos cofres públicos, o informante recebe 5% do valor recuperado. Então, o que é a lei hoje, Augusto? Ela determina só que os entes públicos poderão oferecer recompensa aos informantes, mas não estabelece os critérios. E tudo isso é feito para informantes que não tenham participado do crime. Se participaram, há outros instrumentos previstos, como a colaboração premiada. Então, ela estabelece esse critério que o informante recebe 5% do valor, o que estimula a se trazer informações para o ressarcimento de valores desviados aos cofres públicos. Está aí uma das propostas do Sérgio Moro, que evidentemente vai passar pelo crivo do Congresso. Agora, é válido criar alternativas para que a gente recupere o dinheiro. Eu acho uma boa ideia, é evidente que tem que mudar a legislação e eu acho que isso aí é um avanço. Fala, Zé Maria. Houve muita crítica, né? Muito deputado está dizendo aí que criar um Estado policialesco, mas eu acho muito importante, porque se não for assim, crime organizado que anda ali, ninguém anda com prova no bolso. Se não houver um informante, isso não se resolve. Muita gente diz que volta ao Velho Oeste, dá recompensa, mas eu acho isso muito prático. É até mais econômico do que pagar policial para ficar indo atrás de coisas que não acha. Esse tipo de crime, ele é difícil de ser investigado, porque ele não deixa evidências, fotos e filmes, né? Daí a necessidade de melhorar a legislação. Agora, qualquer coisa que faça trazer o dinheiro roubado de volta, tem uma área
talvez a ala podre da política, que sempre fala Estado policialesco, fascismo, ditadura. A ala podre que é enorme. Quando o Zé fala assim, no tempo do Celso Amorim, como ministro das Relações Exteriores, eu estabeleci um critério que nunca falhou e me permitiu acertar todas, assim. Tudo que o Celso Amorim fazia, eu fazia o contrário. Se ele escolhia um país, assim, o Irã está certo, eu dizia, não está, é o outro. Agora, com os deputados, o Zé falou, me deu vontade de pedir uma parte para falar exatamente isso. Se os deputados não gostaram, então a lei é boa. Pode aprovar. A gente vai para o primeiro intervalo. Fala, Zé. É o seguinte, é uma técnica moderna de combate ao crime. Eu fiquei surpreso quando houve lá o atentado contra as Torres Gêmeas, né, que derrubaram as Torres Gêmeas. Os Estados Unidos decidiram fechar o cerco contra terroristas através exatamente do dinheiro. Até para praticar crime é preciso de um certo capital. É isso. Legal, Zé Maria, a gente vai para o primeiro intervalo comercial de Os Pingos nos Is de Carnaval. Até já. Os Pingos nos Is. Opinião com credibilidade. Os Pingos nos Is. Salve, salve! Estamos de volta com Os Pingos nos Is, em clima de carnaval, em ritmo de folia ainda nessa terça-feira. Aqui Felipe Moura Brasil com Augusto Nunes no estúdio da Jovem Pan em São Paulo, lá de Brasília, José Maria Trindade. Já que a gente estava falando em ressarcimento aos cofres públicos, é o seguinte, o governador do Rio, Wilson Witzel, prepara-se para apresentar após o carnaval seu pacote anticorrupção. Um dos pilares será o teste de integridade de servidores do Estado, uma de suas promessas de campanha. Entre os alvos estão o Detran e o Detro, órgãos em que são frequentes as denúncias de corrupção. Essa proposta é polêmica e considerada inconstitucional por uma parcela de juristas. Ela consiste na permissão legal para que autoridades simulem situações em que são ofertadas vantagens indevidas a servidores públicos. É a famosa pegadinha, Augusto Nunes. Só falta aquela narração do João Kleber no fundo, já imaginou? Como é que é isso? Eles vão oferecer Isso estava, Augusto, isso estava incluído naquele pacote das 10 medidas anticorrupção, que foi formulado por membros do Ministério Público Federal, depois de assinaturas coletadas pela sociedade, 2 milhões, eu acho, de assinaturas, né, Zé Maria Trindade, que se falava em pegadinha. Mas os parlamentares, obviamente, chiaram, falaram que aquilo era bagunça. Mas, olha, não sei não, hein? Eu adoraria assistir, eu acho que a população, Zé Maria, adoraria assistir aos vídeos em que os parlamentares fossem pegos numa pegadinha aceitando propina. O que você acha? Para os parlamentares aí vai ser muito baixo o número de recusa, né? Não sei o que vão fazer agora. Como é que funciona? Eu queria saber de vocês mesmo, sério. Como é que funcionaria isso? É o seguinte, isso estava nessa lei, né, contra a corrupção, que recebeu 2 milhões de assinaturas, e aconteceu que outras assinaturas chegaram depois, então a contabilidade lá dá mais de 3 milhões de assinaturas, mas ela chegou com 1 milhão de assinaturas no Congresso Nacional. Mas a contabilidade dá acima disso, para se ter uma ideia. E entre as várias ações contra a corrupção, estaria este teste para o servidor público. Como é que funciona o teste? Agentes devidamente credenciados, né, se infiltrariam no serviço público ou mesmo se passariam por cliente e ofereceriam propina para o agente público. Aí bem assim, para todos os agentes públicos, desde um policial na rua para evitar uma multa, para evitar um bafômetro, no caso lá do Rio de Janeiro, no caso do Detran, para emplacar um carro sem os documentos necessários, né? Até uma proposta de corrupção mais séria para um deputado, para um senador, né? E isso valeria como prova para os tribunais. Hoje não vale, né? Esse tipo de prova não vale. E o policial que fizer isso pode até ser punido. E aí o debate começou na Câmara e no Senado, e os senadores não gostaram dessa ideia e os deputados também. O argumento, não sou eu que penso assim, eu acho possível esse teste, desde que feito por pessoas treinadas e tal, porque há um debate sobre a indução. Você, na verdade, estaria induzindo o servidor público a cometer um crime. Eles oferecem uma propina. Cometido.
Oferece uma propina, por exemplo, para ver se você topa. Exatamente. Olha... Se ele aceitar, aí ele será punido, desligado do serviço público e com todas as penas da lei. Você sabe que tem gente que fica com medo, Augusto, porque não resistiria à tentação, né? Eu não sei do serviço público como é que é. Agora eu posso dar o meu depoimento pessoal, que é o seguinte, foi anterior à Lava Jato, não sei se a Lava Jato deixou o pessoal mais assustado. Mas eu recebi 2 propostas de suborno quando eu era diretor de redação do Estadão. E eu tá no livro do Mário Sérgio Conte, Notícias do Planalto. Eu não só recusei, como denunciei. Eu dei o nome das pessoas e tal. Aí um tempo depois me aparece telefona para mim o Paulo Moreira Leite e disse assim: escuta, Augusto, tem uma denúncia aí, parece que você está no esquema e tal. O cara a quem eu disse não, ele não só, eu denunciei para o governador Fleury, eu fiz tudo o que tinha que fazer, como esse cara passou a espalhar que eu estava no esquema. Aí, tudo bem, eu conversei, tudo esclarecido. A Veja e a 0 Hora, onde eu trabalhava na época, publicaram simultaneamente uma matéria denunciando, entregando os caras e tal. Mas aí eu fiquei pensando, será que durante todo esse período, só um subornador fez uma proposta, 2 propostas, para 2 jornalistas, ambas recusadas e só? Ou vocês acham que, como ele agiu durante anos, muita gente aceitou? Eu propus a abertura a quebra do sigilo bancário dos jornalistas na época. Não fiz o menor sucesso. Deram essa entrevista minha na revista Imprensa, não houve nenhuma repercussão, não é? Não vamos abrir, não. Todo mundo na moita e tal. Então, tomara que a Lava Jato chegue logo aos jornalistas, e agora eu já estou começando a simpatizar com esse teste aí entre jornalistas. Estou gostando. Chama teste de integridade. Exatamente. Eu acho que a taxa do teste de fidelidade. Tudo bem, vamos lá. Eu passei por esse teste, então tá bom. É claro. Tinha alguém gravando. É claro que a gente vai precisar avaliar o texto, né, dessa medida que vai autorizar esse tipo de teste, para ver se está tudo muito bem delineado, para não resultar em mais confusão. Mas que o pessoal fica com medo de ser flagrado, aceitando propina, e depois a autoridade vira e fala: olha para aquela câmera ali, né, Augusto Nunes? O sujeito imagina a vergonha. Vergonha não que eles não têm, né? Mas o arrependimento de ter aceitado. Os desembargadores da 8ª turma do TRF4 vão analisar em maio o recurso de Lula contra a condenação no caso da propina na reforma do sítio de Atibaia. O ex-presidente foi sentenciado a 12 anos e 11 meses de prisão pela juíza Gabriela Hart. Vale lembrar que a pena será aumentada. Na sessão do dia 24 de janeiro de 2018, em Porto Alegre, os desembargadores aumentaram a pena de Lula para 12 anos e 1 mês de prisão no caso do triplex em Guarujá. Moro havia condenado o ex-presidente a 9 anos e 6 meses. Aliás, a tendência, evidentemente, não vou afirmar aqui que a pena será aumentada. A tendência, de acordo com a sentença anterior, é que seja aumentada, mas obviamente pode haver surpresas nesse julgamento. Augusto Nunes. Não vamos piorar a quarta-feira de cinzas do ex-presidente Lula, né? Porque ele já passou o primeiro carnaval na cadeia. Fala aí, Zé Maria Trindade, o que você espera que aconteça nas instâncias superiores? Esta é a tendência. Veja bem, este processo, ele é muito parecido com o caso do triplex. A diferença básica é que ele é muito mais recheado de provas, ele tem muito mais evidências pela natureza do delito cometido, né? Essa história do sítio. Quando Lula passar pela segunda instância, provavelmente o sítio já terá passado por um leilão. Tamanha é a prova evidente, tem documentos, tem fotos, tem produtos da ex-primeira-dama, Dona Marisa, que é a mulher do Lula, né, que morreu, e vários documentos. Então, é evidente de que esse processo é igual ao outro
e até com mais provas. Tanto é assim que a defesa do ex-presidente diz que a juíza simplesmente copiou a sentença do juiz Sérgio Moro no caso anterior. Não é que ela copiou, é que os argumentos são os mesmos, porque os crimes praticados são os mesmos artigos, são praticamente a mesma defesa de que não é meu, de que não é meu, de que não é meu. Então é lógico que a sentença também foi muito parecida. Claro, Lula plagiou o próprio Lula. Então por esta combinação de dados e tal, fica muito evidente que até para manter a coerência, o Tribunal Regional Federal de Porto Alegre deve aumentar a pena como do outro. E aí Lula ficará com 25 anos. Diante desta coerência e esses dados nos processos, fica muito claro também que haverá a terceira condenação, que aí vem o caso que já está pronto, as alegações finais já foram apresentadas, do Instituto Lula, da compra do terreno. E aí Lula terá uma condenação somada aí na média de 37 anos de cadeia. Exatamente. Tomando esses dois casos do triplex do Guarujá e do sítio de Atibaia, o Lula provavelmente vai ficar 4 anos em regime fechado. Quer dizer, se forem mantidas essas penas, porque se cumpre nesses casos 1/6 da pena em regime fechado. Só as duas, né? Só as duas, se cumpre nesse caso 1/6 da pena em regime fechado, então ele estava para cumprir 2 anos, já cumpriu 1, então seriam mais 3, porque seriam mais 2 anos dessa nova sentença da Gabriela Hart, que também foi ali por volta dos 12 anos. Então Lula ainda vai passar um bom tempo na cadeia se tudo correr bem, se não houver uma reviravolta super protetora para ele lá no Supremo Tribunal Federal. Não, vamos chamar os comerciais, né, Robson? Vamos chamar os comerciais e voltamos já no clima de folia. Os pingos nos is. Os pingos nos is. Salve, salve! Estamos de volta com os Pingos nos Is. Aqui Felipe Moura Brasil com Augusto Nunes no estúdio da Jovem Pan em São Paulo, e lá de Brasília José Maria Trindade, nesse clima de folia com a batucada colocada aqui pelo nosso compadre Robson. A Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho está em guerra interna pelo simples fato de que pela primeira vez em 20 anos haverá oposição aos sindicalistas de toga que dominam a associação. A chapa é formada por gente técnica e imparcial. A ANAMATRA é aquela associação que se opôs à reforma trabalhista. Gente técnica e imparcial é tudo que os sindicalistas de toga não querem, obviamente. José Maria Trindade, o que você acha disso tudo? É uma disputa que tem que acontecer. Olha, é um momento importante, a Justiça do Trabalho está sendo questionada. Primeiro, logo no início do mandato, o presidente Jair Bolsonaro sugeriu um reestudo da Justiça do Trabalho e, se possível, até a extinção da Justiça do Trabalho. Ele considera que é uma justiça montada com exagero de proteção ao trabalhador em desfavor exatamente do empregador. Olhando esses tribunais daqui de Brasília, verdadeiras cidades e que gastam muito com pouco resultado, a gente fica revoltado. São cidades enormes, né? E a Justiça do Trabalho, a Justiça Eleitoral, não precisava, era só justiça. Tinha que ter justiça ágil, e hoje é possível com o que se gasta. E contra a Justiça do Trabalho, existem vários argumentos. Primeiro, de gastos. A Justiça do Trabalho gasta 17 bilhões de reais. A Justiça do Trabalho custa 17 bilhões de reais. E para se ter uma ideia, se somar todas a distribuição de recursos através de sentenças, dá menos de 12%, 11 bilhões alguma coisa. Então, se pegar o dinheiro gasto com a Justiça do Trabalho e distribuir para as sentenças, né, vai dar muito mais dinheiro do que os trabalhadores ganham com estas sentenças. Ficou uma justiça muito cara. Para se ter uma ideia, isso dá, no cálculo aqui, R$ 61,24 para cada brasileiro. R$ 61,24, é isso mesmo, para cada brasileiro que se gasta com a Justiça do Trabalho. E aí é o seguinte, houve nesta última mexida na legislação trabalhista uma redução
substancial do número de processos que estão sendo apresentados na justiça. Antigamente era uma farra, uma festa. Hoje, se o trabalhador não comprovar, ele vai pagar as custas. E isso é muito caro e o trabalhador, é claro, continua entrando na justiça quando ele vê que tem razão, quando ele tem provas e deu uma modificada. Então, assim, hoje os processos estão em bem menor número do que antigamente. Mas ninguém reduz a quantidade de funcionários e a estrutura da Justiça do Trabalho. E tem até uma lei para isso. Eu não sabia, mas tem até uma lei que se chama Lei de Parkinson. Esta lei, ela rege exatamente estas relações de trabalho. É aquela que diz o seguinte: o prazo de um determinado trabalho é o prazo que você dá para ele. Se o Felipe pedir um repórter para fazer uma reportagem na Jovem Pan, falar, você tem uma semana para fazer essa reportagem, a reportagem será feita em uma semana. Se ele der 24 horas, a reportagem será feita em 24 horas. Isso tem uma lei, chama Lei de Parkinson. E tem a lei de que no serviço público, quando se cria um novo instrumento, um novo instituto, não se acaba o outro, só se soma, né? E a Justiça do Trabalho chegou a esse engessamento, quer dizer, houve uma redução drástica na apresentação de novos processos, né? E não houve redução e nem haverá redução de estrutura, de funcionários e tal. Então, é neste momento que se tenta mudar a Justiça do Trabalho e há essa disputa e que eu acho muito importante. É bom rediscutir a Justiça do Trabalho também nessa disputa. Agora, tem o seguinte, a Justiça do Trabalho foi feita contra patrão. O patrão perde todas. Deve ser o índice deve ser de 100%, né? Ou 103%. Mas isso tem mudado. Não sei, até enquanto eu, por exemplo, fui envolvido em cada caso na Justiça do Trabalho que eu não acreditava, é Kafka total, né? Os caras eles partem da premissa de que o patrão lesa o empregado e ponto final, é assim que funcionava. Tanto que eu procurava no programa, quando eu apresentava o Roda Viva, eu procurava agir com uma certa circunspecção ali, não ficava achando graça do que diziam os participantes, mas de vez em quando eu não aguentava. Numa delas, eu estava fazendo um Roda Viva temática sobre Justiça do Trabalho e tinha um juiz, gente, assim, o cabelo até aqui, parecia zagueiro argentino, e tá aí um cara de quem vai começar uma guerrilha no campo da semana que vem. A certa altura eu falei, ele estava falando um negócio, eu disse, mas vem cá, você acha que não tem que fazer nenhuma reforma na Justiça do Trabalho? Eu falei assim, tem que proteger mais o empregado dos patrões. Aí eu ri. Foi até um negócio meio chato, mas eu consegui conter a gargalhada, porque eu ouvi uma frase dessa, de um juiz do trabalho. Então eu quero que o Zé, se tem uma trabalhadora aí por perto, você tem um temporário, provisório, não cruze com esse juiz, porque ele não só vai fazer você perder a causa, como ele vai te prender. Eu achei que ele fosse me prender no fim do programa. Essas mudanças aí na Justiça do Trabalho, na lei trabalhista, só foram feitas porque o Eduardo Cunha tinha uma liderança incrível na Câmara. Hoje a gente sabe como era feita, como era azeitada a liderança dele, e impôs e conseguiu, e depois aprovou no Senado com a promessa de vetar alguns pontos e tal. Se não fosse assim, não iria, porque isso era um tabu. Isso é um tabu no Brasil, isso perde votos quem defende mudança na legislação trabalhista. E no debate, eu acompanhei esse debate da nova legislação, Augusto, aparecia cada caso que eu ficava impressionado. Tem um caso de uma padaria em São Paulo, que o senhor prestou depoimento, ele foi condenado a pagar a um empregado R$380 mil. Aí ele falou, olha, a padaria valia R$250 mil. Era uma padaria de bairro, né? E aí ele propôs à Justiça do Trabalho, então entrega a padaria para esse cidadão. Aí o juiz não quis.
Existe um esforço enorme alimentado pela ideologia de esquerda que joga pobres contra ricos, empregados contra patrões, um esforço enorme, Augusto, em desestimular o empreendedorismo no Brasil, desestimular que empresários gerem mais empregos. Esse pessoal acha que está lutando pelos empregados, lutando pelos pobres, na verdade está criando barreiras para que surjam mais empregos, para que as pessoas possam prosperar. A exploração do proletariado, esse é que é o problema. Exatamente. Vamos voltar aqui para a pauta 6. O procurador da Lava Jato, Deltan Dallagnol, estreou na última semana seu canal no YouTube. Num dos vídeos publicados, Deltan fala sobre o julgamento do STF no dia 13 de março para tratar do crime de Caixa 2. Ele está acompanhado pelo também procurador Roberson Pozobon. É o julgamento que vai definir o futuro e o passado da Lava Jato, diz o coordenador da operação no Ministério Público Federal do Paraná. Na data, o STF decidirá se, quando acontece crime de Caixa 2 e corrupção, tudo deve tramitar em conjunto na Justiça Eleitoral ou se os crimes podem ser separados. Vamos assistir a um trecho, Robson, solta aí. Eu quero conversar hoje com vocês e com o Roberson sobre um julgamento que vai definir o futuro e o passado da Lava Jato no próximo dia 13 de março. Agora, aqui estamos com o Roberson. Roberson, me ajuda a levar essa cadeira um pouquinho para lá? O Roberson é um grande parceiro de trabalho ao longo da vida. Ele foi meu estagiário, não vou nem falar quando, porque eu vou ficar com vergonha, vou denunciar a minha idade. Ainda bem que ele é bem forte aqui para mudar a cadeira. E a gente quer conversar com vocês sobre algo que é fundamental para a Lava Jato, que é esse julgamento do Supremo no dia 13 de março desse ano de 2019. O Supremo vai dizer se, quando acontecem crimes de corrupção e Caixa 2 eleitoral, se tudo deve tramitar em conjunto na Justiça Eleitoral ou se esses crimes podem ser separados e ser julgados, o crime de Caixa 2 eleitoral pela Justiça Eleitoral e o crime de corrupção pela Justiça Comum, como a Justiça Federal, como a vara que era do juiz Sérgio Moro, como aconteceu na Lava Jato. Na Lava Jato tramitou separado. Tá aí o Deltan Dallagnol com a sua introdução, a explicação, na verdade, e ele diz, Augusto, que a Justiça Eleitoral não está nem equipada para julgar esses outros crimes. Eu, Zé Maria Trindade, concordo aí com essa visão dos procuradores. E você? Também. Ele é um operador de direito, ele sabe muito bem o que acontece. Não é que a Justiça Eleitoral seja permissiva, é porque os juízes eleitorais, eles estão com foco na preservação da democracia, na preservação do voto, na eleição de deputados, senadores, governadores e presidente da República. É um foco totalmente diferente. Eles não estão preparados e nem muito preocupados com a ação penal ou mesmo de ressarcimento para os cofres públicos. Eles querem saber se caça o mandato ou não caça o mandato. Eu, mais uma vez, acho que a Justiça Eleitoral tinha que ser extinta também. É muito gasto, é muito peso. Uma justiça só ágil resolveria o problema. Eu acho que o procurador tem toda a razão. E ele é um operador, ele está no dia a dia, ele sabe muito bem o que diz. Eu também. Para que essas pessoas que participaram da Lava Jato, Augusto, se candidatassem e viessem aqui elaborar leis e melhorar a legislação brasileira. Estou de acordo com o Deltan. Um pacto de não candidatura. Não, estou de acordo com o Deltan e acho muito esquisito que o pessoal fica falando do estilo do Deltan, que ele é muito enfático e tal. São os mesmos caras que com a mesma ênfase defendem ladrões. Acham que o Lula tem que ficar livre e tal. Aí vai o Deltan, que é um homem da lei, enfático, aí defende as suas posições, que quase sempre estão corretas, e eles dizem, mas o Deltan, imagine, um procurador de justiça tem que agir com mais sobriedade e tal. Esses caras, que não são professores de sobriedade de ninguém, que não tem são especialistas em descaramento e descaradamente defendem ladrões. E é quem entende ele nem do falava assunto. de ninguém. Ele entende, né? Ele nem falava de ninguém, ele fala de teses, isso aí. Ele fala de legislação, não de um caso. Exatamente. Então, os procuradores da Lava Jato, eles entendem desse assunto e precisam orientar a sociedade sobre qualquer articulação que possa favorecer os alvos da Lava Jato.
E a gente vê no debate público muita opinião de ministro do Supremo que foi colocado lá por partido político, quer dizer, por presidente da República. E então, se eles podem falar o que quiserem para a imprensa, por que os procuradores não podem alertar o povo brasileiro sobre as minúcias de cada caso e a importância de se colocar, por exemplo, os crimes de Caixa 2 e corrupção fora da Justiça Eleitoral. A Justiça Eleitoral, aliás, Augusto, que às vezes absolve por excesso de provas, como aconteceu na chapa Dilma Temer, aquele julgamento no TSE. Então a Justiça Eleitoral já é falha para julgar os crimes eleitorais, que dirá para julgar os outros. Julgamento presidido pelo infalível, Gilmar inevitável Gilmar Mendes. O Gilmar Mendes até agora ele só não comentou futebol, que é o que todo brasileiro comenta. Ele comenta todos os outros assuntos, menos futebol, porque isso aí ele deixa pro povo. Mas quando foi lá no estádio, da última vez que foi filmado, foi xingado pela torcida. Não fez sucesso. A gente viu o vídeo aqui em Os Pingos nos Is. Vamos em frente. Investigadores da tragédia de Brumadinho querem acariações para dirimir versões divergentes sobre o caso. Eles identificaram que funcionários da Vale deram versões divergentes nos depoimentos prestados às diversas autoridades que apuram o caso. Por isso, agora, querem uma acariação. A Polícia Civil, 2 técnicos e 2 gerentes da mineradora afirmaram que diretores da empresa, sabiam de problemas na barragem do Córrego do Feijão, que se rompeu em janeiro. Em interrogatório anterior à PF, eles negaram ter informação sobre isso. Quer dizer, quando as histórias não batem, é bom colocar frente a frente para a gente saber, Augusto Nunes, o que realmente aconteceu. E como você já disse várias vezes, nós vamos continuar acompanhando esse caso. Não vamos esquecer, em memória, inclusive, uma questão de honra das centenas de pessoas que morreram soterradas na lama com toda aquela agonia. E dezenas delas não encontradas, né? Ainda, né? Não foi localizado o cadáver, os restos. Essa é a palavra. Aqui é o seguinte, nós queremos saber quem é culpado. Se for preciso a acariação, que se faça. Qualquer tipo de investigação, que se faça. Ninguém está condenado a perpétua impunidade, portanto, não é para dormir em paz o presidente da empresa. Nenhum diretor está a salvo. As autoridades mineiras da administração estadual mineira precisam entrar nessa e já está demorando demais. É aí que falta um Deltan Dallagnol, é aí que falta um Sérgio Moro. Chega pura e pune. E pune, porque nós não vamos esquecer, não vai se repetir Mariana aqui. Aliás, o caso de Mariana também tem que ser resolvido. Porque não é possível que esse presidente da Vale saia dessa história chamando a empresa de joia. Joia, né? Quer dizer, outro dia nós vimos um depoimento em que o irmão de uma das vítimas fala, joia era uma mulher que falava da mãe. Joia é minha mãe. Joia é minha mãe. Não é essa empresa aí que faz o que faz. Então ainda agora já estão se libertando presos, ninguém sabe o que eles disseram nos depoimentos. Quer dizer, vamos tratar com a seriedade que o Brasil está começando a conhecer, porque eles não escaparão ilesos. Desta não. Presidente da Vale, Fábio Schwartzman. Diga aí, Zé Maria Trindade. Nesse caso aí de Brumadinho, eu vi uma diferença porque eu acompanhei também o caso de Mariana, muito de perto aqui e tal. E o primeiro discurso da Vale e dos defensores da Vale do Rio Doce era aquele discurso tradicional econômico, de que, olha, Mariana não pode ficar sem a Vale, Minas Gerais não pode ficar sem a Vale, nós temos que tomar cuidado, não podemos matar a galinha dos ovos de ouro e tal. E houve uma negociação nesse sentido e até o Ministério Público acabou sendo mais condescendente com esse tipo de discurso. Agora, em Brumadinho, não. Esse discurso foi vencido. Há dificuldades com a Vale, inclusive na área penal, que é exatamente quando todos têm medo. A gente viu agora nesse carnaval em todo o país notícias exatamente sobre essa dificuldade, né, de assumir responsabilidade, porque todo mundo agora sabe que houve uma mudança de conceito. Ou seja, essas pessoas que morreram no maior acidente no mundo inteiro,
é o maior acidente com barragem do mundo. Ganhou da Itália, que era o maior até então. E provocou isso aí que você disse, que existem alguns corpos que não foram achados, e isso é muito triste para a família. Isso tem até um nome, a síndrome do caixão vazio. É porque nós precisamos de rituais. Nós somos seres que temos que ter rituais, alguns rituais. E um deles é o de chorar, de lamentar os mortos, de enterrar os nossos queridos e tal. E nesse caso, a família não vai ter nem esse direito, né? De chorar, de fazer esse ritual fúnebre. E nem isso. Mas, voltando aqui à área penal, essas pessoas vão responder e ensinar para o Brasil inteiro que quem assina um atestado, de qualquer atestado, ele se responsabiliza tecnicamente e penalmente, não é só ganhar dinheiro não, penalmente com aquilo. Então isso é muito importante e neste caso aí de Brumadinho vai ficar na história e será muito útil para futuros técnicos que possam assinar coisas assim. Eu aprendi, por exemplo, uma coisa que eu não sabia, é que não existe, né, acompanhando esse processo, não existe zero, né, uma barragem que não ofereça risco. Veja bem o que aprendemos nessa tragédia terrível. A gente vai para mais um intervalo comercial e volta já com os pingos nos is. Os pingos nos is. Opinião com credibilidade. Os pingos nos is. Salve, salve! Estamos de volta com os pingos nos is em clima de carnaval. Aqui Felipe Moura Brasil com Augusto Nunes no estúdio da Jovem Pan em São Paulo e lá de Brasília José Maria Trindade. Agora vamos falar de um assunto que renderia um carnaval no Brasil. O senador Lazier Martins apresentou um projeto para que o recebimento de denúncia no Senado contra ministros do STF e contra o Procurador-Geral da República, ou a Procuradora, evidentemente, não seja mais uma decisão apenas do presidente da Casa, quer dizer, do Senado. O senador quer que a deliberação sobre a abertura de processos de impeachment de ministros do Supremo passe a ser compartilhada. Aspas, se o Senado sabatina e aprova essas autoridades de forma colegiada, por que não deveria opinar sobre o recebimento ou não de denúncias contra as mesmas autoridades? Fecho aspas aí, questionou o senador Lazier Martins. Eu sou a favor dessa medida. Eu também. Porque já vi muitas vezes presidente do Senado arquivando, deixando de colocar em votação pedido de impeachment de ministro do Supremo. E não é possível que eles tenham assim uma imunidade total, né, Augusto Nunes? Eles têm lá aquele cargo praticamente vitalício e eles podem fazer as maiores barbaridades, inclusive mandar prender gente que critica o Supremo, né, sem que sejam questionados. Então é bom que os parlamentares tenham uma autoridade maior para votar esses pedidos. A tendência agora no Brasil, que começou a nascer aí nas eleições de outubro, é acabar com esse negócio do poder absoluto, acabar com esse excesso de atribuições que na verdade são poder, né? do presidente do Supremo ou de qualquer presidente de qualquer instituição. Como vimos, a presidência do Supremo pode ficar durante séculos nas mãos de um Renan Calheiros. Então, do Senado, desculpe. Você tem na presidência do Supremo também um Dias Toffoli. Então tivemos na presidência da República Dilma. Esse tipo de poder, a tendência nas democracias civilizadas é diminuir o poder de essa turma, porque ninguém pode mandar tanto. Porque aqui você inocenta. Vem qualquer denúncia contra alguém da justiça, o Senado não quer conversa. O presidente do Senado, ele quer ficar bem, porque você frequentemente tem a presidir o Senado prontuários ambulantes. Então não pode ser assim. Muito simples. Este argumento, nessa frase do Lazier Martins, ela resolve a questão. Encerra, se o Senado sabatina e aprova essas autoridades de forma colegiada,
por que não deveria opinar sobre o recebimento ou não de denúncias contra as mesmas autoridades. Simples assim. Para quem não lembra, ou começou a acompanhar a política recentemente, o ministro do Supremo, para se tornar ministro do Supremo, ele passa por uma sabatina no Senado. Quer dizer, todos os senadores podem fazer perguntas as mais diversas sobre temas variados para o ministro e no final eles decidem se aprovam ou não. Então, quer dizer, se para colocar eles passam por isso, por que para tirar fica uma decisão simplesmente unilateral do presidente da casa, que pode ser um Renan Calheiros, como tantas vezes foi. José Maria Trindade. Agora, a sabatina, desculpe, Zé, a sabatina precisa parar de ser um chá de senhoras, que é o que há, é o que, na prática é o que acontece. Você tem uma troca de louvores. Eu chamo de sessão de bajulação coletiva. É isso aí. Fala, Zé. Sabatina é para interpelar. Começando aí pela indicação dos ministros do Supremo, eu acho que existem falhas, mas eu continuo defendendo que a indicação seja mesmo do presidente da República e passando por uma sabatina séria do Senado Federal. É porque nós estamos acostumados aí com esses senadores, mas se houver uma melhora do quadro do Senado Federal, é possível que a sabatina também seja séria. O que me arrepia mesmo é que logo depois de indicado o nome para compor o Supremo Tribunal Federal, essa pessoa, todos eles têm que fazer isso. Eles saem de gabinete em gabinete, vão aos 81 senadores e lá eles conversam a portas fechadas com esse senador. E eu arrepio de pensar o que é esta conversa. Devia ser proibida esta estratégia aí de marketing. Eles contratam assessores especializados para imagem, contratam assessores especialistas no Senado Federal. Existem empresas que trabalham com isso, escritórios que trabalham exatamente com o perfil de cada senador e como o candidato a ministro do Supremo deve chegar no gabinete. Então, repetindo, depois de indicado pelo presidente, o candidato vai a todos os gabinetes dos senadores e lá conversam a portas fechadas. Acredito que não falam sobre futebol, né? Mas eu acho que a melhor estratégia é essa, porque a outra seria a indicação dos próprios juízes, né, das instâncias inferiores. E isso acabaria criando uma cultura de política entre os juízes muito perigosa, muito perigosa. Então, existem falhas? Existem, mas eu continuo defendendo essa ideia do presidente indicar e passar por uma sabatina séria no Senado Federal. Essa história aí de que o presidente deve decidir de forma monocrática sobre levar ou não o processo adiante, eu acho que ela é, inclusive, inconstitucional, porque se dá ao Senado o direito de julgar o impeachment de um ministro do Supremo e não ao presidente do Senado. Me arrepia da mesma forma. É a história de o presidente da Câmara decidir se abre ou não processo de impeachment contra o presidente da República. Eu acho um pouco demais dar esse poder a um presidente da Câmara. Eu estava conversando, inclusive, com um deputado do PSDB sobre história. E aí ele dizendo, por muito pouco, o PT não fechou um acordo, aliás, fechou o acordo, depois foi desfeito, com o deputado Eduardo Cunha. Como é que seria esse acordo? Na Comissão de Constituição e Justiça, o PT votaria contra a cassação de Eduardo Cunha e ele não abriria o processo de impeachment. Houve um certo momento que esse acordo estava fechado, aí os deputados acharam um pouco demais, não, vamos enfrentar. Aí deu no que deu. Então, veja bem, um presidente da Câmara ter o poder de abrir ou não o impeachment do presidente da República e o presidente do Senado ter o direito de abrir ou não um processo de impeachment contra o presidente do Senado, contra o ministro do Supremo, eu acho exagero e inconstitucional. Legal, Zé Maria. Tudo isso me faz lembrar aquela célebre frase de Rui Barbosa, que a pior ditadura é a ditadura do poder judiciário, contra ela não há a quem recorrer. Então seria muito melhor, evidentemente, que os parlamentares pudessem votar em caso de pedido de impeachment do
dos ministros do Supremo e do Procurador-Geral da República, em vez do tudo ficar na mão do presidente do Senado. Na semana que vem, depois do Carnaval, o senador Alessandro Vieira, do PPS de Sergipe, pretende recomeçar a colher assinaturas para tentar instalar a CPI da Lava Toga pela segunda vez. Na primeira tentativa, o pedido foi arquivado. Oficialmente, a justificativa do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, foi de que o pedido não tinha as 27 assinaturas mínimas exigidas para a abertura de uma comissão de inquérito. Alessandro Vieira diz que tem sido procurado por colegas para tratar sobre CPI. A receptividade é ainda maior que da primeira vez, garantiu ele. Augusto, eu fiz já nas últimas semanas aquelas ressalvas todas, porque a gente já viu muita CPI terminar em pizza, porque a prioridade nesse momento é a aprovação da reforma da Previdência, do pacote anticrime do Sérgio Moro. Então poderia haver um desvio de foco nesse momento. Certas investigações já estão chegando próximas de gente dos tribunais superiores. Aliás, o Sérgio Cabral começou a abrir a boca, ele poderá entregar também gente de vários tribunais, se espera isso há muito tempo. Então, é difícil saber se essa CPI da Lava Toga chegaria em algum lugar ou seria só um grande espetáculo circense, que obviamente a gente daria grandes risadas aqui, mostrando os vídeos, como deu, inclusive, na CPI da Petrobras. Vamos ver, né, Augusto? Eu acho que esse tipo de CPI ainda não funciona. Não é por aí que se vai chegar a alguma coisa, alguma denúncia concreta, importante, envolvendo o judiciário. Eu confio muito mais nessas delações premiadas aí. O Sérgio Cabral, se ele abrir a boca como se deve, abrir o bico, né, e parece que é o que ele vai fazer, ele vai mostrar um dos judiciários estaduais mais corruptos do Brasil, que é o do Rio de Janeiro. Isso aí a gente já tem fatos que separadamente foram apurados, e que, se você junta, você tem um quadro asqueroso. E vários juízes do Rio que passaram pelo Tribunal de Justiça, então acabaram em tribunais ainda em instâncias ainda mais altas, e essa turma vai ser pega por delação. Não é por uma CPI que acaba se transformando num instrumento de compra e venda também. Fala, José Maria Trindade. Eu acho que a CPI está mesmo desmoralizada, tem que ser refeita. Existem projetos ali no Congresso Nacional para refazer a CPI, dar mais poderes e tal, mas as CPIs, as últimas CPIs, acabaram se vindo a pessoas deputados e senadores que chantagearam as pessoas a serem investigadas, e criar uma CPI significava criar uma fonte de arrecadação para a campanha eleitoral de deputados e senadores. Para isso, nós estamos num novo momento, né? É um novo momento, não há um controle rígido de um PT ou de um partido forte ali, o presidente Jair Bolsonaro não está dominando o Congresso, assim, eu acho isso muito correto. Então, a criação da CPI poderia até investigar e, quem sabe, chegar aí a uma nova regulamentação da justiça brasileira, né? É isso aí, Zé Maria. Uma nota breve, do meu Rio de Janeiro. Ouve só essa. Cabo Daciolo, que recebeu 1.300.000 votos na eleição presidencial do ano passado, sacramentou sua ida para o Podemos. Ele também fechou acordo para ser candidato à Prefeitura do Rio em 2020. Diz o jornal O Dia, diversão não vai faltar lá no meu Rio de Janeiro. Glória a Deus, Augusto Nunes. Essa é a parte carnavalesca do noticiário, né? Tava faltando. Tava faltando. O Cabo Daciolo, imagina. Glória a Deus. Garantida. Glória a Deus. Ele vai pregar. Deus. Glória a Deus. Zé Maria Trindade, faltou o debate entre o Cabo Daciolo e a Dilma, né? Pois tem que ter intérprete, legenda, tradução simultânea, tudo. Você sabe que o Cabo Daciolo, assim, virou cult, né? Ele é cult. Tem muita gente que gosta dele, ele faz muito sucesso entre os universitários e fica ali meio que gozação, meio que admiração. E quando ele voltou da campanha para o Congresso Nacional,
porque os deputados e senadores novos só tomaram posse agora em fevereiro, né? E os antigos saíram, e ele não foi eleito como presidente e perdeu o mandato de deputado. Ele continuou um tempo deputado federal. Você precisa de ver o assédio, né? Ele não ficava quieto, todo mundo, deputados, tirava foto com ele, visitantes do Congresso Nacional tiravam foto e pediam para ele gravar assim, aquele bordão, né? Glória a Deus, glória a Deus. Aí, assim, ele virou o cult. E assim, durante a campanha, ele só não teve mais votos porque ele foi para aquele monte lá fazer oração e tal. E aí a campanha rolou e ele não teve, mas mesmo assim ele teve muito voto, ele né? Dizia que só daria entrevista se o pessoal fosse subir o monte e ele não dava localização. É fantástico. Sempre tem uma figura excêntrica assim nas corridas eleitorais no Brasil. O Eduardo Jorge era o da outra eleição. Eu nunca me esqueço daquela discussão que chegou pro Eduardo Jorge. Ele falou assim, não tem nada a ver com isso. E aí aquilo virou um meme também, assim como o Cabo da Ciolo, que é essa figura simpaticona, né? A criançada adora, os adolescentes tiram foto com ele. E brasileiro é meio esquisito, né? Às vezes você tem uma figura excêntrica dessas e se elege. Caso da Dilma. Exatamente. Caso da Dilma. A única presidente que se elegeu sem que ninguém soubesse o que ela estava falando. E o Tiririca, né? Que é um grande exemplo. E o Tiririca. Com a repórter Glória Maria, e tem um ótimo que ele fica Glória, aí Glória Maria, oi? Vamos em frente, a Confederação Brasileira de Futebol, olha aí, época de carnaval é época de falar de futebol também. A CBF quer recomendar aos clubes que convençam seus torcedores a não mais xingar adversários usando termos como viado e bicha. No momento em que o STF caminha para equiparar a homofobia ao racismo, com punições mais duras para discursos violentos ou atos discriminatórios, a entidade também procura desenvolver medidas que possam efetivamente coibir tais práticas. A CBF já foi multada pela FIFA por causa dos torcedores e agora é cobrada pelo movimento LGBT para punir os clubes. Uma outra queixa dos ditos ativistas é a ausência de camisas com o número 24. É brincadeira, Augusto. Esse pessoal parece que nunca sentou numa arquibancada. Eles querem tutelar o grito do torcedor que xinga todo mundo com todos os nomes possíveis. Aí, aqueles dois nomes, bicha e viado, não pode, mas pode todos os outros. Filho disso, filho daqui. Xingar a mãe pode. Agora, ele é o máximo, né? Aí ele tem que ter a regulamentação, né? No Brasil, nada acontece sem o regulamento. Então tem que fazer um papel, tem que botar no papel, não é na digital, não. Tem que ter um papel dizendo que nome pode, pro jeito ler. Aí o cara tá na torcida e fala assim, gay pode? Pode. Tá, gay pode. Então, em vez de gritar viado, bicho, gay, nem dá pra gritar, é muito curtinha e tal. Deixa o povo em paz. Deixa o povo em paz. Quer dizer, eu joguei futebol e fui torcedor. Eu ouvi de tudo. Quem é que vai se importar com isso aí? Daqui a pouco a arquibancada vai estar gritando bobo. Boboca. Boboca. Fala, Zé Maria. Pois é, vocês falando aí, eu fiquei muito preocupado com a associação dos juízes, né? Ou então das mães dos juízes. Pô, não xingar a mãe do juiz, é uma das diversões nacionais. Aí. Os próprios juízes brincam com isso aí. Mãe de juiz. Na verdade é o seguinte, Augusto, eu não faria isso, eu não acho isso legal. Xingar a mãe do juiz? Não minta pra gente, Zé, você já xingou. Não, mãe do juiz tudo bem, agora assim, gritos homofóbicos, eu sinceramente eu acho bobo, acho besta, porque isso pra mim... Mas a questão é regulamentar. Não é homofóbico, porque jamais um jogador de futebol brasileiro vai admitir que é gay, não tem nenhum. Ainda tem os que assumem mais ou menos e tal, mas ninguém declara no futebol, então ninguém, não é com eles. Pode xingar viado, É porque eu não considero um xingamento, então assim, eu acho que é meio bobo, eu não faria, mas é que é preciso deixar a liberdade para as pessoas desabafarem, porque na verdade o futebol
É uma diversão coletiva muito interessante e que já foi estudada e tem que ser estudada mais vezes. Eu acho que para o futebol brasileiro isso aí é até leve. Tinha que pensar em insultos muito mais pesados, porque eles não estão jogando nada. E a questão moral é de cada um, pode haver até um incentivo a que não se grite tal e tal coisa, mas isso é uma questão moral, não tem que ser regulamentada, senão a sociedade vai estar sendo tutelada o tempo todo por essa filosofia politicamente correta. Agora, essa Confederação Brasileira de Futebol, tá todo mundo preso, os que estão em liberdade não podem viajar. Eles é que vão resolver isso, pelo menos não proibir o ladrão. Ladrão, eu quero que fique liberado, que é para ser endereçado a essa turma da CBF. Fala, Zé Maria. Mas para concluir é isso, eu não faria, não incentivo, acho que não tem nada a ver com o futebol, mas eu não gosto desta tutela do politicamente correto, que está exagerando em todos os sentidos, em vários sentidos, e outro dia a gente estava comentando que uma peça, por exemplo, Branca de Neve e os Sete Anões, ela é altamente pejorativa e seria chamada de a brasileira de origem europeia e os 7 prejudicados verticalmente, né? Teria que mudar vários nomes. Exatamente. Agora no Maracanã, como dizia o grande Nelson Rodrigues, se vai até minuto de silêncio. Então como é que você vai controlar essa turma? Para com isso. É isso aí. E se houvesse alguma regulamentação nesse sentido para proibir torcedores de gritar viado e bicha, eu acho que as mães do juiz poderiam entrar com uma ação por discriminação. Claro. Por que xingá-las pode e o resto não pode, né? A gente vai para mais... E os senadores que queriam acabar com o Gabinete 24 aqui? Acabar com o quê? O Gabinete 24. Foi essa foi o gabinete era 23, maravilha. 25... Aí houve uma grande confusão. Isso ficou proibido muito tempo, o gabinete de número 24. Ninguém queria ocupar, nenhum senador. Aí, neste ano, o senador Rodrigo Pacheco falou, não, pode colocar o gabinete 24 no meu. E ocupou o gabinete e pronto, começou. Reeditaram o gabinete. Que eu sou macho, é isso aqui. Cada um. A gente vai para mais um intervalo comercial de Os Pingos nos Is, no clima da folia. Até já. Os Pingos nos Is. Opinião com credibilidade. Os Pingos nos Is. Salve, salve! Estamos de volta com Os Pingos nos Is em clima de folia. Aqui Felipe Moura Brasil com Augusto Nunes em São Paulo, lá de Brasília, José Maria Trindade. Alguns queriam falar aí da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Então diga, Augusto. Queria porque eu só me dei conta hoje, com o carnaval terminando, o seguinte: neste ano, ao contrário do que costuma ocorrer no Brasil, o país começou, o ano começou antes do carnaval. Eu fiz ligeiras anotações, nós tivemos aqui esse crime de Sobradinho, segunda cirurgia sofrida pelo terceira pelo presidente da República, Jair Bolsonaro. Tivemos o massacre dos meninos do Flamengo. Morreu o jornalista Ricardo Boechat num acidente absurdo, né? Uma colisão entre um helicóptero e um caminhão. O Renan Calheiros foi varrido da presidência do Senado. Está em discussão o projeto da Previdência, a reforma da Previdência, a nova Previdência da República, o pacote anticrime, né, a lei anticrime do ministro Sérgio Moro andando. Um ministro, o Gustavo Bebiano, foi demitido. Isso não costuma acontecer tão cedo, etc, etc. E, no entanto, a Assembleia Legislativa de São Paulo continua em recesso. Os deputados paulistas, eles estão descansando desde o começo da campanha, portanto, eles estão completando meio ano de descanso. Eu queria registrar que isso aí, se existisse esse tipo de competição, olha, o campeonato mundial da vadiagem não teria para ninguém. Então, eu queria cumprimentar, de alguma forma, por esta proeza, a Assembleia Legislativa Paulista, que foi conhecida durante muito tempo como Gaiola de Ouro e merece ter esse apelido ressuscitado.
Eu até, como carioca, Augusto Nunes, invejo esse descanso dos parlamentares da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, porque eu acho que os do Rio de Janeiro, quando trabalham, só piora a situação. Eu esqueci do Rio, tá certo. Continue, então, pode estender o recesso. Quanto tempo de recesso que eles estão tendo aqui? 6 meses. 6 meses. No Rio, lá, o pessoal tá mais de um ano na cadeia, né? O pessoal da Alerj. Lá a situação é bem pior. Perfeito. Ô, José Maria Trindade, você acompanha alguma coisa da Assembleia Legislativa de Minas Gerais? A gente acompanhou, aliás, no caso de Brumadinho, né? Que a gente trouxe de volta aquela decisão que foi derrubada, que iria aumentar o rigor da fiscalização. Aquilo não passou e, infelizmente, acabou ocorrendo a tragédia. Mas você acompanhou muito de lá? Acompanho, eu sempre acompanho, tem amigos lá, eu perguntei, inclusive, um tucano, e aí, como é que estamos lá e tal? Ele olhou para mim e falou assim, uma vergonha, o líder do governo Zema é do PSDB, quer dizer, como pode o PSDB perder a eleição e agora o líder do governo na Assembleia é do PSDB, mas como é que pode isso? Eu me lembro que quando o Itamar Franco ganhou a eleição, ganhou do PSDB, de Eduardo Azeredo, né? E aí, no início ali do governo, formação de governo, Itamar político, né? E o Itamar é muito sério, né? Assim, ele negocia as claras, negociava, ele morreu. Aí ele negociando lá o governo de Minas e tal, aí chega o presidente do PSDB querendo fazer acordo. Aí sabe o que ele respondeu? Não, vocês perderam a eleição, vocês vão ter que ser oposição a mim, eu exijo que vocês sejam oposição a mim, vocês perderam a eleição. Então lá em Minas está assim. Agora, sobre essa história da Assembleia, eu morro de inveja, que eu tenho até um poema, eu não me lembro mais desse poema, mas é alguma coisa assim, eu amo o deputado ausente, os que nunca vêm por aqui são os meus preferidos, porque sempre que esse plenário da Câmara fica lotado, ele vota contra os meus interesses. É isso aí, Zé Maria. Tá certo. E aqui na Lesp, como a gente citou outro dia, tem a disputa pela presidência entre a Janaína Pascoal e o Cauê Macris, né? Porque há esse revezamento na presidência entre tucanos e petistas, essa velha aliança do PT e PSDB, que a Janaína Pascoal está tentando romper, então isso promete um bom embate aí para depois do Carnaval. Com muita coragem, com ótimas medidas que ela vem propondo, conta com a minha inteira simpatia. E o Partido Novo já se prepara para as eleições municipais de 2020. A estratégia é lançar candidatos apenas nos grandes centros, evitando municípios menores. Nas últimas eleições, o empresário João Amoedo ficou em 5º lugar na disputa pela presidência da República. A legenda conseguiu eleger 8 deputados federais e fez o governador em Minas Gerais, o Romeu Zema, que o Zé Maria acabou de citar. O Partido Novo também emplacou 11 deputados estaduais e 1 distrital. Foram 4 em São Paulo, 3 em Minas, 2 no Rio de Janeiro, 2 no Rio Grande do Sul e 1 no Distrito Federal. É um partido criado recentemente, Augusto, com bandeiras liberais, defendendo a redução do tamanho do Estado, o enxugamento da máquina pública, a diminuição da carga tributária, não aceita fundo partidário, fundo eleitoral. Então são ideias saudáveis para o debate e agora está havendo aí uma questão estratégica, né? O que é melhor para conseguir mais nas próximas eleições? Eu acho que eles estão se organizando com competência. Então, tiveram, né, de esperar bastante tempo para começar a funcionar, porque a legislação dificulta, né, quem age seriamente na tentativa de formar um partido. Agora, eles tiveram um desempenho razoável, né, até bom para um partido que vem com uma proposta nova, tal. Espero que eles mantenham isso aí. Você participar das eleições nas maiores cidades só faz sentido, porque você ainda não tem, o Partido Novo não é tão sólido e não difundiu as suas ideias de maneira tão abrangente e que possa disputar sem perder a sua essência prefeituras de cidades pequenas. Fala, Zé Maria. Olha, inclusive o Zema está sendo monitorado pelo Partido Verde, está sendo, né, vamos dizer assim, auxiliado, lá o PSDB está ajudando, porque ele está meio perdido no governo de Minas. É natural, é um empresário que nunca lidou com política e ele tentou levar o governo, está tentando como uma empresa.
Me surpreendeu que ele, para escolher secretário de Estado, que se dá a deputado, ex-deputado e tal, através de uma empresa de RH, como se fosse um RH. E fez algumas entrevistas, convidou pessoas que essa empresa entendeu que seria um bom secretário. Me surpreendeu que o Floriano Pesaro, né, daí de São Paulo, que perdeu a eleição, ele foi convocado para fazer um tipo de entrevista, como se fosse um emprego mesmo. Ele disse que não foi e tal, para você ter uma ideia. Então, o Partido Novo está tratando o Zema como uma vitrine. E tem razão, porque é um estado importante, esse espelho de Minas... Pois não, Augusto? É um estado importantíssimo, né, Zé? Sim, é muito. E esse espelho lá do Partido Novo, o Zema será importantíssimo. E é uma experiência que todo mundo gostaria de ter visto, né? Vem cá, como é que seria um empresário que não tem alianças políticas cuidando dos interesses do Estado? Vamos ver. Ainda está muito no início, mas as notícias são de que ele está meio perdido lá. Maravilha, Zé Maria Trindade. Boa noite para você. Boa noite, Zé. Bem, bom finalzinho de carnaval para todos, até mais, até Aproveite amanhã. Aí, Zé Maria, o fim dessa folia, você também, grande folião e autor de samba enredo da Escola Batata Doce de Taquaritinga, Augusto Nunes. Muito obrigado, boa noite, Felipe. Boa noite, sempre um prazer. E você, ouvinte e espectador de Os Pingos nos Is, aproveite o restinho da folia e continue durante todo esse ano acompanhando a cobertura do debate público no Brasil e no exterior aqui com Os Pingos nos Is, esse programa que é de segunda a sexta, das 18h30 às 20 horas, com transmissão ao vivo no YouTube, em jp.com.br/pingos, e as íntegras e trechos de destaque ficam disponíveis em jp.com.br/pingadas. Ou então você coloca na busca do YouTube Os Pingos nos Is, clica no nosso canal, na aba Vídeos, você encontra todo o nosso arquivo, e aproveite e clique no botão inscrever-se para você receber o aviso de todas as nossas transmissões e dos vídeos que nós colocamos por lá. Juízo nesse último dia de folia, mas aproveitem também que vale a pena. Até amanhã, um grande abraço a todos. Opinião com credibilidade. Os Pingos nos Is.